Oi, pessoal, voltei, né, pela terceira vez. Peço mil desculpas, mas infelizmente não depende da gente, né? Vou tentar novamente falar com a Jailma. Tadinha, ela tá lá me esperando, convidando a Jailma aqui para poder participar comigo. Obrigada a vocês que voltaram aqui. Eu garanto para vocês que vou conseguir tentar agora fazer com que dê certo. Então, conforme eu havia falado no primeiro vídeo, vou falar novamente para ficar registrado aqui o vídeo depois. Essa intenção de série de lives nessas últimas 3 semanas agora de janeiro será para poder convidar, né? Eu convidei 3 pacientes e pretendo fazer isso, dar prosseguimento a isso, convidar outras pacientes para que eu conte com elas, né, que vocês possam ouvir delas como foi ou como está sendo o acompanhamento nutricional pré-natal, para vocês entenderem o que elas melhoraram, qual era a condição delas inicial, qual é a condição delas no momento, ou no caso da paciente de hoje, que é a Jailma, a condição dela final ela já tem a bebezinha dela, a Ana Isabela já nasceu, então vocês vão poder saber todo o acompanhamento dela, o que ela considerou mais importante nesse pré-natal. Já chamei a Jailma novamente. Vou esperar ver se ela vai chegar aqui. Caso ela não chegue, gente, caso eu não consiga, eu vou contar para vocês a história dela. Confesso que não é o que eu gostaria que acontecesse, mas não sei realmente por que ela não está conseguindo entrar aqui Conseguiu. Graças a Deus. Que bom. Boa noite, Jailma. Boa noite. Desde já peço desculpa pelo imprevisto, porque que ela já estava isso? na sonequinha dela. Como peço mas desculpas? Acordou e quis mamar, então eu tive que, ceder. Claro, mas é claro. Queria te agradecer pelo convite. Eu sei que é uma fase difícil, né? Porque você está amamentando exclusivamente. E aceitar o meu convite à noite, depois de um dia inteiro cansada. Muito, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Jailma e depois ela mesma vai continuar falando. Então, a Jailma, ela é minha paciente, ela é do Rio, mas mora em Belém, né? Isso. Então, nós fizemos o pré-natal nutricional todo online. Então, foi todo pré-natal online. E a Jailma tem 30 anos, é mãe de uma princesa linda, a Ana Isabela. Né? A Jailma começou o pré-natal comigo. A nossa primeira consulta, ela tinha 6 semanas de gestação. Então, ela já me acompanhava no Instagram, já comentava comigo que quando ela engravidasse, né, ela iria fazer o tratamento nutricional. E assim ela fez. Quando ela descobriu a gravidez, ela entrou em contato comigo para agendar uma consulta. E aí, deixa eu só confirmar aqui as informações. A nossa primeira consulta aconteceu. E aí, a nossa consulta foi em fevereiro do ano passado. Uma terça-feira. E aí, na primeira consulta, nós falamos sobre o que ela já estava usando de suplementação. A gente falou também sobre os exames de sangue. Na época, você não tinha feito nem o tratamento, não tinha ido nem na consulta ainda com a obstetra, não foi isso? Não, não tive. É assim, eu descobri numa sexta-feira, dia 5. Não, dia 5. Aí, quando foi no domingo, eu contei pro meu esposo, né? Porque eu queria fazer uma surpresa, uma coisa bem especial. E aí, você foi a primeira pessoa que eu busquei socorro. Sim. Sabendo que, sim, você me orientaria da melhor forma. Porque a médica obstetra, eu sabia que, como eu queria uma específica, ela é muito requisitada aqui em Belém. Então, eu sabia que ia demorar mais um pouco. E assim, eu vi a importância de realmente ter um acompanhamento, porque você, logo de cara, tá tomando ácido fólico? Não, não estou. Então, é para ontem, já compra hoje, já começa a tomar. Então, isso foi de muita importância. Aí, continua falando, depois eu conto um pouquinho. Sim, tá bom. E aí, a gente fez, né, toda a consulta nutricional, a primeira consulta. Quando a paciente traz exames, eu já avalio e peço complementos, porque normalmente algumas vitaminas acaba que a nutricionista materno-infantil é que vai pedir. Não é muito conduta do obstetra solicitar algumas vitaminas. Então, eu faço a solicitação das vitaminas, né? Peço os exames. Se a paciente não tem exame nenhum, eu solicito todos os exames. E aí,
marco, agendo um retorno, normalmente costuma ser em 30 dias, para que essa paciente me traga os resultados de exame, e aí eu vou avaliar, e aí sim pensar na suplementação. Quando a Jailma falou de ácido fólico, o metilfolato, que é a forma química que a gente suplementa, isso a gente não precisa de exame para poder suplementar. Então, a gestante, né, que não estava suplementando antes da gestação, porque normalmente 3 meses antes da mulher engravidar, quando ela começa as tentativas, é indicado que ela comece a usar o ácido fólico. Então, como a Jailma não estava utilizando ainda, assim, quando eu recebo uma paciente que não está utilizando, eu já peço logo para utilizar o metilfolato, e aí eu sugiro algumas marcas para a pessoa comprar, e aí ela vai começar a utilizar esse metilfolato e vai utilizar por toda a gestação. Por que eu digo por toda a gestação? Porque se você for pesquisar na internet, você vai ouvir que o ácido fólico pode ser retirado no primeiro trimestre. E algumas pessoas param de utilizar o ácido fólico no primeiro trimestre. E eu falei para a Jailma na época, olha, você vai usar a gestação inteira, porque o ácido fólico é importante não só para a formação do tubo neural do bebê, ele é importante para N fatores na gestação. Por isso, você precisa usar a gestação inteira. E a Jailma sempre foi uma paciente muito comprometida, então ela fazia tudo sempre muito certinho. Tanto é que ela ganhou 10 quilos na gestação. Ela iniciou a gestação e terminou a gestação com 10 quilos. Isso é maravilhoso, porque ela já era uma mulher de peso adequado e pela tabela ela poderia ganhar até 16 quilos. Só que 16 quilos é muito. Não existe necessidade, né, de uma mulher ganhar 16 quilos na gestação. É muita coisa. E ela seguia tudo direitinho, fazia tudo bonitinho, era super comprometida e ganhou 10 quilos. E aí nós tivemos o retorno. Nesse retorno, eu avaliei os exames que ela tinha, que ela me trouxe, né? Tudo online, tá, gente? E aí, nesses exames, eu vi várias situações que a gente precisaria ajustar. E aí ela usou um multivitamínico, utilizou vitamina D, ômega 3, né? E ela até, não sei se você, claro que você vai lembrar, que você comentou que o ômega 3 estava te dando um pouquinho de enjoo quando você tomava de manhã, na hora do almoço, aí, e à noite você não enjoava, a gente mudou, fez ajuste, né? Sim, sim. E aí, depois desse retorno, que foi a consulta de primeiro trimestre, a gente teve a consulta de segundo trimestre, tá? A consulta de segundo trimestre foi em abril. E aí, nessa consulta de segundo trimestre, a gente conversou sobre o peso, ajustou o planejamento alimentar, porque eu não tô recordando em detalhes, mas você não teve muito enjoo, né? Tive até os 6 meses de gestação. Mas não... Para mim, muito, porque Sim, normalmente é só o primeiro trimestre. Eu tive até isso. praticamente o finalzinho do segundo, no meado, Mas na verdade. você conseguia comer. Eu lembro que você não tinha um enjoo tão intenso de você ficar sem comer, né? Não, assim, eu normalmente era na hora do almoço. Almoçava, no café às vezes acontecia, mas muito raro, era mais a hora do almoço. Eu almoçava, aí jogava tudo fora. Mas aí depois eu conseguia comer e tranquilo, E passava o você dia. chegou, eu lembro que eu te orientei falando de chá de gengibre, falando de frutas mais cítricas. Você chegou a fazer alguma coisa que é até bom que dá dica para gestantes que estão aqui. O que na Então, prática você fazia que te ajudava? a questão do chá, eu nunca fui fã de chá. Isso é algo que eu até comentei com você nas consultas. Sim, Eu falei assim, olha, eu não sei se vou tomar chá, porque eu não sou favorável a chá. Só que aí já é até uma outra conversa. Eu passei a tomar a nossa última consulta antes da minha bebê nascer. Eu lembro que você passou alguns chás justamente para auxiliar no conforto do bebê, no soninho do bebê, na parte da cólica que o bebê ia ter, aquela coisa toda. Então, hoje eu sou fã de chá, né? Chá de acordo com aquilo que você passou. sim, Mas na gestação, eu sinceramente, eu não cheguei a tomar. Você me deu sim, várias dicas, só que eu ia por outras. Assim, já, mas se isso aqui, por exemplo, se o chá não resolver, você pode, por exemplo, tinha aquele sorvetinho de melancia com água de coco, que de sim. uma certa forma ajudava. Então, assim, eu ia por outros meios. Por isso que eu, assim, né, quem estiver me assistindo aí, eu acho incrível o trabalho da Thaís,
porque ela te dá opções, alternativas. E eu nunca fui fã de chá, nunca. E aí, o Acredito. que que você lembra? Tirando o picolé, o que que você usou para enjoo, que você comia, que achava que melhorava? Que tem gestante que fala que água com limão ajuda, outras falam que come maçã para ajudar nessa questão dos enjoos. Então, como o meu enjoo era assim, assim, só era específico, normalmente Sim, era no almoço, como eu falei, como eu comentei, eu jogava tudo fora e depois eu simplesmente almoçava e não precisava, assim, não passava mal novamente naquele sim, momento, naquele entendi. dia. E aí eu, infelizmente, aí eu tive que usar a medicação, eu esqueci o nome do remédio agora, que é para enjoo. Aí assim, Sim. eu ia, Meclin, eu acho que eu não Vonal. sei se foi esse, eu sei que foi a minha obstetra que passou. Mas assim, em relação ao alimento, eu só recorri realmente no caso que você falou da melancia com água de coco, que é tipo Sim, um sorvetinho. Eu não tive outro alimento que eu precisei, assim, que eu repus. entendi. E aí eu fiz Esse medicação. sorvetinho é ótimo, né? Ele, É para além de ser criança, fresquinho, agora, exatamente, até para imagino eu. criança. É. Então é interessante. Eu tenho ele aqui no Instagram, é receita Tem. do picolé para enjoos. E aí, voltando, né? A retrospectiva que a gente está fazendo do acompanhamento da Jailma. E aí, a Jailma, em abril, ela fez a consulta de segundo trimestre. Nessa consulta, a gente avalia novamente os exames. Cada exame, cada trimestre, a gente avalia os exames, né? Porque eles vão mudando algumas condições no sangue. Por exemplo, o ferro, ele acaba mudando ao longo, né, dos trimestres. E no terceiro trimestre é quando o bebê demanda mais ferro e é quando a mulher vai precisar suplementar uma quantidade maior ainda de ferro. Então, a gente precisa ir acompanhando para não ter surpresas, né, negativas no final da gestação. E aí ela, em julho, teve a consulta de terceiro, não, a consulta de terceiro trimestre, que aí ela já estava no final da gestação, tá? E aí a Jailma estava nessa época com 60 quilos, então ela tinha começado a gestação com 52 e já no terceiro trimestre estava com 60, então 8 quilos, estava muito bem. Ela estava muito bem ao longo dos trimestres. E nesse terceiro trimestre a gente reajustou suplementação, novos exames de sangue. E a última consulta, que foi a quarta consulta dela, a gente teve no final da gestação, que foi em setembro. Nessa consulta de setembro, é uma consulta que ela é mais voltada para amamentação. Porque quando a gestante tem o bebê, né? Quando ela vira uma puérpera, a Jailma tá aí melhor do que eu para falar que a vida muda totalmente, né? Os horários ficam uma loucura. Então, para facilitar a rotina, eu já agendo uma consulta antes do parto para orientar da alimentação nesse período próximo ao parto, que eu inclusive já fiz post aqui falando de evitar alimentos açucarados, evitar a farinha refinada e entrego um planejamento para alimentação no pós-parto, que é quando a gente fica um pouquinho mais distante, mas eu tô ali no WhatsApp para poder dar qualquer suporte que a gestante ou a puérpera precisa. Então, de um modo geral, são 4 consultas, né? A gente às vezes fica 2 meses sem nos vermos, né? Mas a gente não se vê, mas o contato por WhatsApp é sempre que a paciente necessitar. Então, o paciente às vezes vai comprar alguma coisa, né, já? Mas às vezes ia no mercado, tinha dúvida de alguma coisa, aí me manda mensagem para saber se o rótulo tá legal, se não tá, não é isso? A Jailma utilizava isso, né? As receitinhas Muito. também você Nossa. fazia. Quando eu tinha os meus desejos aí fora do normal, eu sempre perguntava, e eu posso comer? Aí, às vezes, você olha, é bom, se você quer comer, desejo é desejo. Então, pode comer um pouquinho, só para matar o desejo. Mas também teve a substituição, um exemplo que teve da gelatina. Eu tive um desejo muito grande da gelatina. Aí você comentou sobre ai, não é coloração, não, não é Eu falei químico. sobre os aromatizantes, os corantes artificiais que tem na Isso. gelatina Aí você falou de assim, então sabor. vamos. Exatamente. Aí você falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma dica para substituir, mas você não vai deixar de comer sua gelatina.
Aí foi quando eu usei o suco integral de uva junto com a gelatina incolor e eu me saciei. Então, assim, Sim. sempre teve as alternativas, que isso é algo que sabe, para mim foi essencial, porque assim, gravidez, gente, é tanto desejo que a gente tem. E assim, depois que você acabar de falar, eu vou contar um pouquinho assim do que acontecia comigo. Sim. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas mamães. Eu tô reparando aqui que tem algumas amigas minhas, Ah, inclusive é? uma grávida, e Que ela tá legal. no Então, início da gravidez. você pode até falar um pouquinho que eu queria entender o porquê que você considerou importante o pré-natal nutricional. Por que que você sabia que era interessante você grávida ter uma nutricionista te acompanhando para te orientar? O que que te chamou a atenção assim para você decidir isso? Então, algo que para mim não é tão importante, mas depois eu vi a importância. Normalmente a mulher, ela tem o pivô do ganho de peso. Por mais que esse não seja, assim, algo certo de se pensar, aí eu vou falar o que depois, o que eu acho não, o que eu vi de importância. No Sim, início, quando eu contratei, eu falei assim, não, eu vou conversar com meu esposo, vou ver o que, que ele acha, porque eu não quero ficar gorda. Tipo assim, aquela sim, pensamento mas pra não tenha mim, vergonha, porque é o que muitas pessoas pensam, né? E é uma quero um dos engordar, benefícios. eu não quero engordar, porque, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar? As roupas não vão caber, gente. Independente se você vai ficar um pouquinho mais cheinha ou magrinha, as roupas, o quadril aumenta. Então, assim, as roupas não vão caber a partir do meado assim, do sexto para o terceiro trimestre, do sexto mês para o terceiro trimestre, que é o sétimo mês. Normalmente o quadril já está mais larguinho, então muita coisa não cabe. Mas a questão não era essa, a questão era assim, nossa, vou ficar gorda. E como é que vai ficar depois para eu voltar ao meu peso ideal? Só que depois que eu conversei com a Thaís e ela me orientou, eu vi que era muito além do ganhar peso. Era aquilo de nutrientes que eu daria para a minha bebê. Isso aí, para mim, foi o mais importante. Muito mais importante do que se eu ganhasse 16 quilos, como a minha nutri acabou de dizer que eu poderia, tudo bem, se a minha filha estaria nutrida, era o que mais importava para mim. E eu lembro que ela chegou agora não lembro se é na 12ª semana que o bebezinho começa a já ter um certo paladar dentro da nossa 15ª, 15ª. 15ª semana. E eu falei assim, gente, na minha cabeça, né? Eu sempre pensei assim, eu quero levar nutrientes à minha bebê e ao mesmo tempo eu quero que assim que ela começar a introdução alimentar, ela não tenha tanta resistência a comer alimentos que realmente vai fazer com que ela cresça, com que ela seja uma menina saudável, uma menina que tenha saúde. Então, assim, isso para mim foi o mais importante. Depois, né, de sair desse pensamento de que é só o ganho de peso, tem essa opção que é essa observação que é a mais importante. É o que como você vai nutrir o seu bebê e como você vai se saciar. Porque assim, eu lembro que algumas perguntinhas que a Nutri sempre falava assim, coloca, né, no stories. E aí, pessoal, o que vocês mais gostam de comer à noite? E teve uma pessoa que chegou e falou assim, amo comer pipoca. Pipoca é bom? É maravilhoso, só que não é algo que vai nutrir o seu bebê, principalmente na gestação. Exato, até porque é só Você realmente carboidrato, né? então, exatamente. Então, você pode comer tudo, gente. Eu comi tudo. A Thaís, ela é minha prova de que eu comi, sim, sorvete de chocolate, bolo de floresta negra. Assim, coisas que não poderia. Mas ela falou, Jaima, ninguém é perfeito. Se você tem 90% da sua alimentação é baseada em nutrientes, não vai ter problema, não vai prejudicar a sua gestação por algo que você vai comer ali, um chocolate, Exato. né? Assim, por exemplo, na Páscoa que você liberou para as mamães comerem ovo de Páscoa. Sim, é o que Então, eu assim, costumo falar, Jair. Desculpa, só te cortando um pouquinho. Que na gestação não existe sábado, nem domingo e nem feriado. Todo dia é dia de nutrir o bebê. Não tem folga para fruta, legumes e verduras. É importante que toda gestante coma isso
todos os dias. Mas isso não te impossibilita de comer um bolo se você tiver com vontade, a não ser que seja uma gestante com condições, né, metabólicas diferentes, que tenha alguma doença, que tenha diabetes gestacional. Não era o caso da Jailma. A Jailma era uma gestante que ela não teve pressão alta, ela não teve diabetes gestacional, ela teve todos os, né, parâmetros bioquímicos direitinhos, então ela pôde se dar esse luxo, porque ela se alimentava saudável todos os dias, mas quando ela tinha algum desejo, né, alguma vontade, se fosse alguma coisa tipo a gelatina, a gente conseguia substituir por uma gelatina mais saudável, né? Evitar essas gelatinas cheias de corante, aromatizante. Mas um bolo de Floresta Negra, não adiantaria eu falar para ela que ela ia comer um bolo de banana integral que ia passar a vontade dela, porque eu sei que não ia, né? O ovo da Páscoa lá que ela queria comer, ela não ia comer o ovo inteiro, ela ia comer um pedaço. Então, existem coisas que é melhor a pessoa comer aquilo do que substituir por algo saudável, porque não vai matar a vontade, né? Exatamente. Aí também, assim, além da alimentação, eu, infelizmente, no início da minha gestação, eu tive descolamento ovular, então eu fui proibida de fazer qualquer atividade física, porque eu tive que ficar em repouso absoluto. E aí eu também vi a importância da nutricionista nessa área. Por quê? Porque, infelizmente, quando nós ficamos, é como se assim, sedentária, a Aham. tendência é o quê? É engordar. Então, terminou que no primeiro trimestre eu fui proibida, né, pela médica de poder fazer qualquer tipo de atividade física, né, que é uma caminhada. Normalmente nós grávidas fazemos caminhada e pilates. São os exercícios que normalmente são liberados. A não ser que a mamãe seja uma mamãe atleta, musculosa, que já faz um treino mais pesado, e aí sim vai ser uma pessoa Hidroginástica também é uma atividade que muitas gestantes maravilhosa, fazem, muito bom, exato. muito bom. E aqui no condomínio tem piscina. Então, assim, realmente, essas três atividades são liberadas no meu caso. Aham. Nunca gostei muito de musculação, então eu não fazia academia, não frequentava uma academia. Agora, a partir do segundo trimestre, eu lembro que a Thaís perguntou: e aí, tá tomando solzinho? Porque lembro que teve um déficit de De vitamina vitamina D. D. É. Aí eu lembro que eu falei assim, eu comentei com ela, não, bate até um sol aqui na minha área. Ela falou assim, então, mas eu te sugiro aproveitar o sol da manhã e fazer uma caminhada de 20 a 30 minutos. Isso vai te fazer muito bem, você vai poder ter mais disposição e também você vai absorver a vitamina D, porque inclusive eu tomava antes de fazer a minha caminhada, o suplemento. E aí eu lembro que no segundo trimestre eu caminhava umas 3 vezes na semana, mais ou menos. E aí realmente eu tinha mais disposição, fazia a minha atividade de pilates. E aí no terceiro trimestre, como a barriga já fica maior, né? Fica mais pesada, a gente fica com mais preguicinha. Aí eu fazia de 1 a 2 vezes na semana a caminhada, mas não deixava de fazer. Então, assim, Aham. vocês, mamães, né, que estão nos assistindo, se você puder ter essa disponibilidade de fazer qualquer tipo de atividade que a sua médica obstetra libere, que também tem isso, Exato, é porque não é a importante. nutricionista que libera, é o Não, obstetra. se a sua obstetra falar, ok, faça, faz muito bem, principalmente no nono mês. Ajuda muito para quem quer ter o parto normal, como eu tive, o parto humanizado. Hoje em dia é humanizado, não tem mais Aham. nenhuma intervenção, né, do médico de fazer o Aham. corte, é a criança que faz. Então, assim, isso ajudou muito. A minha mãe está aqui me assistindo, minha mãe é minha testemunha. Foi uma pessoa também que me ajudou muito. Aí falando assim, sobre até que você comentou sobre o último trimestre, a importância de um apoio. Olha, é muito bom. Quando a minha mãe chegou aqui, eu comentei tudo aqui, ela já sabia, na verdade, qual era a minha rotina de Sim. alimentação. Então, Aham. quando a minha mãe veio pra cá, como eu queria um parto normal, a Ana Isabela demorou umas 2 semaninhas pós que minha mãe já tinha chegou aqui, para nascer, né? Então, mas assim, ela nasceu no tempo dela, nasceu com 40 semanas, então assim, foi uma criança que
não foi nem para 42 e nem nasceu antes. Ela nasceu com 40 semanas, que é o Sim, tempo que normalmente uma criança nasce, 40 semanas e 4 dias. E eu lembro que as 2 semaninhas que minha mãe ficou aqui antes da Ana Isabela nascer, a minha mãe tinha aquela preocupação de fazer todos os dias uma variedade de legumes, é, a água o tempo inteiro, eu bebia água, tanto durante a gestação como pós-gestação, que é mais importante ainda porque tem o aleitamento, que isso é uma coisa sim. que é outro assunto, mas que é de muita importância. Minha mãe mesmo dizia: ah, se você comer bem, você vai nutrir melhor o seu bebê. E eu tenho essa prova, né? Que a Ana Isabela é exclusiva amamentação e já está quase 7 quilos. Isso porque ela só tem 3 meses. Então, assim, é muito bom. A alimentação, ela me ajudou muito na parte de saber o ganho que eu deveria. Era isso que eu É, queria te perguntar. O que que você considera assim que foi importante para você ao longo do tratamento? Que talvez você ficasse perdida se você não tivesse tido o acompanhamento nutricional. exatamente, totalmente perdida. Porque, assim, além das consultas, eu tinha um apoio via WhatsApp, que isso é algo que me ajudou muito. Porque, assim, você ir à consulta ali no mês, e depois você ficar 30 dias para ter será que eu posso comer isso? Tipo, ter aquela dúvida do que comer, não daria certo. Então, hoje em dia, a tecnologia está aí para nos ajudar, nos auxiliar. E aí eu lembro que a Nutri, né, a Thaís, ela me dava todo um apoio. Eu mandava mensagem às vezes até um domingo, eu falava assim, ai meu Deus, estou atrapalhando o domingo dela, mas ela me respondia com todo carinho, falando assim, poderia até demorar, porque final de semana normalmente é para família, mas Sim. ela sempre me respondia, pode, não pode, olha, pode comer, mas come pouco, cuidado. Então, assim, ela sempre teve as orientações. Eu também, algo que incomoda muito as gravidez, a constipação. Eu sempre tive problemas, né, infelizmente, de idas ao banheiro. E eu lembro que na gestação piorou, porque fica tudo espremido aqui dentro do nosso banheiro. Exatamente. Mas a Nutri, ela me orientou, Jailma, tá bem, tá funcionando? Ela sempre perguntava como é que tá as idas ao banheiro, tá certinho? Aí eu dizia, tá tudo ok. Mas teve um período, acho que foi bem no finalzinho mesmo, no nono mês, que eu já não tava, assim, já tinha dificuldade, estava tendo dificuldade. E eu lembro que eu socorro, Thaís, o que que eu faço? Eu tô seguindo tudo que você tá me pedindo, que você me orientou. Aí ela foi e me passou uma receita milagrosa, né? O coquetel laxativo. Isso, com a laranja, ameixa, com a água, né? De um dia para o outro da Da ameixa. Então, ameixa. assim, foi sensacional, porque realmente funcionou. Então, assim, eu vi a importância de uma nutricionista na gestação, porque realmente todas as dúvidas que eu tinha, ela me orientou, todas me orientava, me dava dicas de comidinhas, até porque a mãe enjoa, então assim, já é faz esse bolinho. E aí, como é que tá as receitinhas? Tá tendo dificuldade? Não tá? Então, assim, isso foi de muita importância. Assim, eu vejo a importância de realmente ter um acompanhamento nutricional. Não é bobeira, é de suma importância. Em relação aos exames de sangue, a Thaís, ela sempre pedia algo a mais do que a minha obstetra. Então, isso foi muito bom, porque, tudo bem, era várias ampolas de sangue que saía de mim, mas era muito bom. Por quê? Porque eu sabia que qualquer algo detectado ali, que fugia do normal, a Thaís me orientava. Ih, Jalma, tá faltando isso aqui. Vamos então suplementar. Por exemplo, eu tive uma queda do ferro. Por mais que eu comesse pós o almoço A uma fruta frutinha. cítrica, mas o meu teve déficit. E tudo bem por isso. Aí a Thaís, então vamos lá, vamos suplementar um ferro. Aí durante 60 dias, se eu não me engano, eu fui, complementei e foi quando meu sangue ficou tudo ok. Uma prova disso que no meu parto eu não precisei de bolsa de sangue para repor o Amém. sangue perdido. E assim, foi maravilhoso. Então eu vejo que realmente vale a pena um acompanhamento nutricional justamente por isso. Porque ela vai te orientar e assim, de todas as dúvidas que você tiver, ela vai te orientar. Hoje em dia, com a facilidade do WhatsApp, isso
ajuda bastante, porque realmente todas as dúvidas que eu tinha, eu conseguia tirar ali se eu podia, se eu não podia, qual o melhor poderia substituir. É, não é algo que possa vocês falarem assim, ah, é algo, é bobeira. Não. Internet tem de tudo, gente. E assim, nem tudo que ali que tá sendo falado é por uma especialista, alguém que estudou, que se dedicou. Exato. Então, assim, a importância de uma pessoa que te oriente é justamente, te acompanhe, na verdade, é justamente por isso. O canal da Thaís é recheado de dicas, né, de orientações em relação ao que você falou sobre a ajuda pós-parto. Foi também algo que eu conversei muito com a minha mãe, a forma como eu gostaria. Por exemplo, os antigos falam muito sobre dar chazinho pro bebê. Então, Isso. a Thaís me orientou, Jailma, olha, se você quer uma criança saudável, a minha orientação é que você tome o chá e não a sua criança. E, gente, dá certo. Teve um dia que eu tomei tanto chá de camomila que a minha bebê dormiu o dia inteiro, à noite. Tipo assim, ela só acordava só pra mamar e voltava a dormir. E eu lembro que a minha mãe ficou muito preocupada. Minha mãe falou assim, minha filha, o que você tomou que essa sua criança tá dormindo o dia inteiro? Aí eu falei assim, mãe, eu acho que eu exagerei no chá. O chá de camomila. Então, assim, funciona, porque tudo que você consome vai para o seu bebê. Em relação o pós, a puerpério, né? A Thaís, antes do nascimento da criança, ela faz aquele check-up, orienta sobre comidinhas que você pode congelar. Eu, graças a Deus, eu tive uma ajudadora dentro de casa. Sim. Mas, assim, para quem não tem essa oportunidade, você consegue deixar tudo no freezer, no seu no Muitas congelador. opções que a gente consegue congelar, né? Para Então, facilitar. assim, aproveitando que a minha mamãe tá aqui, eu agradeço muito a ela, porque ela respeitou tudo aquilo que eu tinha, assim, ah, mãe, olha, eu quero que seja desse jeito, dessa forma. Minha mãe, olha, minha filha, aquilo que você falar é o que vai ser, é o que vai acontecer. Isso me ajudou muito também na parte de recuperação, porque a mulher fica debilitada, assim, Sim. fica emotiva, aquela coisa toda. E a minha mãe todo o tempo respeitou esse meu pós-parto. Então, assim, a pessoa a quem vai lhe ajudar, também, puxando esse gancho, né, Para a da rede de apoio no orientação, pós-parto. vale muito você chegar e conversar. E chegar Isso. e orientar, mostrar a ela as receitinhas que a Nutri passa, as orientações de horário, porque também tem uma fase que eu senti muita fome, né? Que foi, acho que foi no final do segundo pro terceiro, e aí foi quando a Thaís, ela mudou todos os meus horários de alimentação. Então, assim, o bom de você ter uma orientadora é justamente isso. Ela te orienta sobre o que se alimentar e ela se adequa também à sua rotina. Porque Sim. isso é algo que no início, eu lembro que a Thaís perguntou, como é que tá a sua rotina lá no seu trabalho? Quais são os horários disponíveis para você se alimentar? Então, assim, isso também me ajudou muito. Por quê? Porque eu tinha uma sequência de horários. Claro, às vezes acontecia de sair um pouco, sentir fome. Eu tomava café muito cedo, né? Porque a Ana Isabela ela começava a chutar muito cedo. Ela acordava junto com o papai dela. Então, que eu acordava muito cedo. E aí terminava que eu fazia como se fosse duas colações. Só não comia só a frutinha das 10, eu às vezes comia 8 horas, porque eu tomava café muito cedo. E Aham. tudo bem por isso, porque assim, o importante é que eu estava nutrindo o bebê e vale muito a pena. Assim, um acompanhamento. É isso que eu Aham. falo, não é besteira. Qualquer pessoa, assim, qualquer gravidinha que eu conheço e que eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre oriento, olha, é importante porque ela te dá dicas. Sim. Então, assim, é um investimento. Que, assim, não é algo que você vai estar, eu tô jogando dinheiro fora. Não, é um investimento para sua saúde e principalmente a saúde do seu bebê. Gente, eu não tô pagando a Jailma para ela falar isso, não, tá? É do coração dela. Não, mas assim, o que é qualidade é o que eu sempre falo com o Isaac, com o meu esposo, né, com o Isaac. Vai assim, amor, aquilo que é qualidade vale a pena você pagar. Investir, na verdade. Sim, é um Porque você tem investimento na sua retorno. saúde, na saúde do seu bebê, né? Porque os benefícios
da alimentação saudável da gestante, eles vão refletir na saúde do bebê. Quando o bebê está no ventre, quando o bebê sai, né, quando ele nasce, e na infância, da saúde, né, na saúde infantil e ainda na saúde deste adulto. Uma criança que a mãe se alimentou bem na gestação, quando ela for adolescente, quando ela for adulta, ela tem menos riscos de doenças, seja diabetes, seja obesidade, doenças cardíacas, pressão alta. Então, a nutrição materna, ela não é moda, ela realmente é um benefício que você promove saúde, evita doenças futuras, né? Então, assim, Jailma, você saiba que eu te ajudei, mas você se ajudou. Você foi uma gestante comprometida, porque eu falo bastante para algumas pacientes, né, em consulta, que não adianta a gente fazer um planejamento bonito, todo detalhado, se a paciente não for comprometida e não seguir. Então, é importante, né, que eu adeque as necessidades da paciente, a rotina dela, mas também é muito importante que você, gestante, se empenhe em se planejar, se organizar para seguir essa rotina, porque é um estágio para quando o bebê começar a introdução alimentar, né? Porque às vezes a mãe se alimenta toda errada. E aí ela quer mudar essa alimentação na gestação, porque ela sabe que depois ela vai ter que dar o exemplo. Daqui a pouco, daqui a 3 meses, a Jailma está alimentando agora através do leite, mas daqui a pouco ela vai estar complementando o leite com os alimentos sólidos, né? Que ela vai começar a alimentação complementar, que a gente chama de introdução alimentar. Então, é um processo. Então, para aquelas mamães que não comem frutas, legumes, começar a trabalhar a mente para comer na gestação é um estágio para a introdução alimentar dos bebês. Então, eu queria te agradecer demais por você estar aí com a Ana Isabela no colo, por ter aceitado o meu convite. Você foi meu primeiro convite e você de cara aceitou, né? Eu pensei logo em você, porque você tinha já tido bebê, então seria alguém que eu poderia falar sobre todo o tratamento nutricional, né? E sempre muito solícita, muito participativa comigo em WhatsApp, Instagram. Então, te agradeço mesmo por esse convite. Na semana que vem, teremos mais uma história de uma outra gestante que está no finalzinho da gestação. Queria deixar aqui para você o espaço, se você quiser falar mais alguma coisa, antes da gente fechar aqui a live. É só uma observação sobre as tâmaras. Gente, realmente funciona. Ótimo! Assim, eu lembro que eu era doida para conhecer tâmara. Qual era o sabor que tinha, aquela coisa toda. Aí eu lembro que a Thaís falou assim, não, Jama, fica tranquila que você vai ter essa oportunidade no finalzinho da sua gestação. E realmente, eu comecei, acho que foi 36 semanas. 36 semanas, todos os dias comendo 7 tâmaras por dia. E aí, realmente, assim, o meu parto, né, graças a Deus, foi realmente a dilatação foi sequencial. Então, assim, dilatou os 10 centímetros logo após estourar a bolsa. Foi, assim, uma sequência muito perfeita. Inclusive, o próprio médico que fez o meu parto, ele falou assim, eu nunca vi um parto desse, eu só vi em livros. Porque normalmente a bolsa estoura antes e depois vai dilatando. Então, assim, gente, a tâmara realmente, ó, tá super aprovada. Inclusive, até hoje eu ainda consumo. É gostosa, né? Toda vez que tem uma vontade de comer docinho, eu vou lá e como minha tâmara. Então, assim, eu tô conseguindo manter o meu peso. Na verdade, até emagreci um pouco mais, porque a amamentação faz isso. E agora eu tô voltando às minhas atividades físicas também, que também é de suma importância, assim, para... É o bem-estar da própria mulher, né? Sim, faz parte. É saúde, é bem-estar da mente. Então, assim, realmente vale muito a pena. Mais uma vez vou falar e agradecer, né? Primeiramente a Deus que me orientou para realmente, assim, ter essa sabedoria de buscar ajuda, conseguir ajuda através de você. Você foi uma pessoa que me orientou e até hoje me orienta, assim, com as suas dicas no seu Insta. Qualquer pessoa que tiver dúvida, pode entrar em contato com a Thaís, que ela tem o maior prazer de atender. Tenho mesmo. Agradeço também a minha mãe, que está aqui ao vivo aqui.
ela é minha maior apoiadora, além do meu Do seu esposo. marido. Nossa, é muito importante também a pessoa que está ao seu lado respeitar esse momento, né? Assim que vocês decidirem, fiquei grávida, me decidi ser gestante, é importante que o seu parceiro também te ajude, porque não vai adiantar você ter que comer uma pizza feita em casa e ele pedir uma pizza da rua, você vai querer a pizza da rua. Assim, claro, às vezes eu tinha vontade, eu comia a minha de caseira, mas às vezes tinha vontade de comer um Domino's. E eu ia lá e falava assim, amor, pelo amor de Deus, me dá uma pizza. Ele ia lá e pedia. Claro, Equilíbrio, né? eu tinha aquele equilíbrio de poder comer, eu tô com uma vontade, tô com desejo. Eu fui lá que pedia e tudo bem, pegava os 2 pedacinhos e estava saciada, ficava satisfeita. Então é importante o seu grupo de apoio também, tanto no período gestacional como no pós. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que Amém. me orientou, que me ajudou nessa fase. Ele passou a comer, nós passamos a comer até arroz integral, coisas que nós não consumíamos. Então, assim, hoje é um dos grãos que eu consumo dentro de casa. Que legal. Grão de bico, enfim, várias receitinhas. O Isaac também mergulhava junto comigo. A minha mãe também foi uma pessoa que me ajudou muito. Então, é importante também a pessoa que for ficar com você respeitar as suas decisões. Mas antes da criança nascer, você já conversa, já fala o que você gosta, pega a receitinha, imprime, coloca na porta da geladeira para a pessoa ter um caminho assim, Sim, com luz para planejamento, você né? seguir. Então, assim, mais uma vez, agradeço a Deus pela sua vida, pela sua orientação e aos meus pais, que também me ajudaram, ao meu esposo. E é isso, gente, vale muito a pena. Sem sombra de dúvidas, na minha próxima gestão, com certeza, a Thaís vai estar Se Deus quiser. junto comigo nessa Se Deus jornada. quiser, será um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Bom descanso para você, para sua Obrigada. princesa que ficou a live inteira aí, Dormindo. tadinho. Tá dormindo, participando junto com a gente, tá? Muito, muito, muito obrigada a você e a todo mundo que está aqui com a gente, quem entrou, quem não pôde ficar. Depois eu vou botar o vídeo no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir novamente, eu tenho um canal no YouTube, então, por favor, quem ainda não me segue lá, né? Faz a inscrição, né? Lá no YouTube não é seguir, é se inscrever. Se inscreve lá no meu canal para me dar uma força, tá bom? Beijo para vocês, beijo, Jailma. Espero vocês semana que vem, no mesmo horário, tá bom? Com uma nova história, com mais uma paciente linda, porque afinal de contas eu tenho várias pacientes lindas e os bebês que vão nascendo é cada um mais lindo que o outro. Beijo, Jailma. Tchau. Tchau, prazer. Obrigada aí por todos que participaram.